Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Deus. Que alegria a gente estar junto para voltar aqui para mais uma aula do curso de obreiros. Hoje a gente tem um material muito especial, né, um tema que particularmente eu sou muito apaixonado. E nós vamos falar sobre o período interbíblico. Né, vamos dizer, um capítulo da palavra de Deus que se fecha para começar um novo. O período interbíblico, ele conta a história, de 400 anos, que são chamados de o grande silêncio profético. Falando um pouquinho para vocês desses 400 anos, quando a Bíblia encerra a sua passagem do Antigo Testamento com os últimos profetas, de Ageu, de Zacarias e Malaquias, nós ficamos achando que é só virar uma página e a gente começa a ver a genealogia de Jesus. É só virar a página e a gente começa a ver as grandiosas histórias do Novo Testamento na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre uma página e outra da Bíblia, muitos e muitos anos se passaram. Foram mais de 400 anos sem uma única palavra da parte do Senhor através de profetas. Não que o Senhor não tenha falado através da história. O Senhor falou, com certeza, através da história. Mas a gente fala de silêncio profético durante 400 anos, porque durante esse tempo não se levantou um grande profeta do Senhor que tenha deixado seus registros narrados na palavra de Deus. Então, é um período tão extenso da história, e ao mesmo tempo esse período tão extenso da história, ele promove algumas mudanças sociais muito radicais na sociedade de Israel. A sociedade do Antigo Testamento, quando se encerra as histórias do Antigo Testamento, quando se encerra o último livro profético, ela já é bastante diferente da forma como o povo de Israel estava organizado na época de Jesus. E é claro que durante tanto tempo, eventos históricos vão moldar de maneira muito radical a cultura do povo, a linguagem do povo, a teologia do povo, a forma como as pessoas se comportavam, as organizações sociais do povo de Israel. E basicamente tudo isso vai ser o objeto do nosso estudo nas próximas 3 aulas. Vamos dedicar aí 3 aulas para falar historicamente. Nós vamos narrar eventos históricos que muitos de vocês talvez vão se recordar aí das suas aulas de história, da 8ª série, do primeiro colegial. Não à toa, esse período interbíblico ele se interconecta também com o curso de história da igreja que nós tivemos no seminário lá no início do ano. E talvez alguns de vocês vão até recordar de alguns links e algumas conexões que nós vamos fazer, porque são os fatos históricos acontecidos nesses 400 anos que vão, obviamente, preparar o terreno para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, qual que vai ser o escopo dessas nossas aulas? Nós vamos falar, de fato, de tudo aquilo que historicamente aconteceu nesses 400 anos, perdão. Nós vamos falar dos registros da literatura cristã que aconteceram nesses 400 anos e que vão influenciar a formatação da palavra de Deus, da forma como nós temos hoje a nossa Bíblia Sagrada. Nós vamos falar desses 400 anos um pouco do link entre os testamentos, então o link, vamos dizer, teológico dos testamentos, que o pastor Marcel muito bem introduziu na última aula, quando ele falou sobre as profecias de Jesus ao longo de toda a palavra de Deus. Nós vamos pincelar um pouco sobre o link dos testamentos e falando um pouco de como Jesus está no centro da palavra de Deus, já bem abordado por esses registros proféticos de Jesus através
e ao longo de todo o Antigo Testamento. E aí, finalmente, nós vamos entrar em mais detalhes aí da história, né? Nós vamos ter aí uma aula bastante histórica que vai lembrar, como a gente falou, um pouco sobre, né, o roteiro das civilizações, né, as mudanças que aconteceram na geografia da Palestina, né, as mudanças sociopolíticas que aconteceram ali na região da Palestina, que moldaram um pouco, né, os idos do Israel de Jesus, que era dominado pelos romanos. E a gente, né, tem que lembrar que nós encerramos, né, a página do Antigo Testamento e o povo de Israel estava sob o domínio não dos romanos, mas estava sob o domínio dos persas. Mas até que o povo de Israel chegasse, né, ao domínio dos romanos na época de Jesus, passaram-se os gregos, passaram-se os egípcios, passou o período macabeu. Então, muitas coisas históricas aconteceram durante desses 400 anos e tudo isso vai ser, né, objeto do estudo dessas nossas 3 aulas. Então, eu espero que vocês, né, aproveitem muito bem esse conteúdo. Né, esse conteúdo ele, né, tem alguns registros bibliográficos que eu gostaria de citar aqui para vocês. Né, diferentemente de muitas das nossas aulas bíblicas, né, a gente fala sobre o silêncio bíblico. Então, justamente, a gente não vai ter, né, muitos dos registros bíblicos sobre aquilo que a gente vai estudar agora, exceto, talvez, em alguns daqueles que são chamados livros apócrifos, que são livros que não estão, né, registrados na nossa formação e formatação da Bíblia, mas também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria destacar aqui 2 livros que eu gosto muito, que eles são aqui uma referência bibliográfica para a gente sobre esse conteúdo. E é claro, né, para aqueles que se interessarem mais sobre essa parte, podem, se vocês quiserem adquirir, vocês podem encontrar esses livros facilmente aí nas livrarias virtuais. Esse aqui é do pastor Ernesto Tonini, né, um grande homem de Deus, que viveu aí mais de 100 anos, né, levando a palavra de Deus para o nosso Brasil. Foi um grande avivalista do nosso tempo, né, o pastor que foi presidente da Convenção Batista Brasileira, e ele escreveu esse livro que é O Período Interbíblico, que esse aqui é uma narrativa um pouco mais extensiva e histórica, né, sobre esse nosso objeto de estudo. Então, se você gosta muito de história, você vai gostar desse livro. Ele não é um livro de leitura fácil, eu já adianto, né, para os irmãos, é uma leitura, né, difícil, antiga e muito conteúdo histórico. Então, não é, vamos dizer, para alguém que não gosta muito dessa leitura mais profunda, histórica. Esse não é um livro muito light, não. Esse livro aqui, ele é um pouco mais gostoso de ler, que chama O Reino de Ponta Cabeça. É um livro bastante antigo, né, que conta um pouco como Jesus subverteu a lógica do pensamento da Palestina da sua época. Então, apesar de ser um livro um pouco menos histórico e um pouco mais teológico, esse livro é de uma leitura bem legal, e ele conta um pouco, né, e justamente daí que vem, né, o título, né, O Reino de Ponta Cabeça. Ele conta um pouco como Jesus subverteu completamente, né, a lógica dos fariseus, a lógica dos saduceus, a lógica, né, da elite do povo de Israel, que tinha uma expectativa bastante diferente sobre o papel do Messias. E nós vamos ter um slide, né, nas nossas aulas. Eu não sei efetivamente se a gente vai passar por ele na aula de hoje ou na próxima aula, mas nós vamos falar um pouco sobre essa decepção de expectativas erradas que o povo de Israel tinha sobre o próprio Messias. E a gente também pode fazer alguns links muito interessantes para a nossa vida, mas esse livro, sim, é muito gostoso de ler, é uma leitura excepcional, e eu tenho certeza que os irmãos vão ser muito abençoados. Ele foi traduzido aí por uma linguagem mais moderna, lá da turma do Jesus Cop, mas enfim, tá a referência aí, é fácil de encontrar, e eu recomendo bastante para aqueles, é claro, que se interessarem mais sobre esse objeto das nossas aulas. Mas vamos começar um pouco falando, né, sobre a primeira referência sobre o período interbíblico que nos marcou profundamente e que trouxe para nós uma herança eterna. Foi como eu falei, né? Deus não falou através dos profetas durante esses 400 anos, mas com certeza ele permeou essa história, né? O Senhor, ele sempre fala conosco, e ele permitiu que esses 400 anos
de silêncio profético tivessem, né, uma atuação muito importante para a formatação da palavra de Deus como nós a conhecemos nos dias de hoje. E é por isso que eu coloco esse slide aí, que deve estar aqui do meu lado, pontuando a seguinte pergunta: como os livros do Antigo Testamento, conforme nós conhecemos hoje, foram organizados? Como isso foi feito e por que foi feito? Então, eu queria começar, né, lendo essa passagem do livro de Deuteronômio, que está no capítulo 31, nos versículos 24 a 26, que vai falar um pouco sobre o papel, né, dos sacerdotes como guardiãos da palavra de Deus lá no povo de Israel. Então, vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 31, dos versículos 24 até o 26. Diz, né, o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vocês. Né? O que essa passagem mostra, né, para nós? Ela mostra a importância do povo, dos levitas, como sendo aqueles que fossem os guardiões da palavra de Deus. Né? Quando Deus declarou, né, a palavra da lei para Moisés, ele deu uma ordem clara. Ele deu uma ordem dizendo assim: entregue isso ao povo de Levi, para que eles sejam os guardiões dessa palavra. E sendo os guardiões dessa palavra, eles colocariam, né, esses escritos como um memorial de testemunho, né, contra o povo de Israel, mostrando aquilo que o Senhor havia falado ao povo. E isso historicamente se repetiu durante muitos e muitos anos. Nós vamos ver, né, ao longo da história do povo de Israel, isso acontecendo, né, com a lei de Moisés, com o Pentateuco. Nós vamos ver isso acontecendo, né, com os registros proféticos escritos, porque houveram, é claro, profetas que exerceram um ministério durante o povo de Israel, mas que não registraram, né, as suas palavras em livros. Alguns tiveram até a sua vida acompanhada, mas eles não deixaram um livro específico deles. Né? Então, eu cito, por exemplo, o profeta Elias. Ele, né, foi um profeta que trouxe, né, a palavra de Deus para o povo de Israel, mas ele não deixou o livro de Elias, apesar de que, é claro, né, o seu ministério é profundamente retratado ao longo dos livros históricos. Mas ele não deixou, né, um registro específico das suas profecias por escrito, mas outros assim o fizeram, né, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, entre muitos outros. De qualquer forma, né, quem tinha ali em Israel a responsabilidade de serem os guardiões dessas escrituras? Era a tribo de Levi. E isso fez com que a tribo de Levi gradativamente acumulasse todas as escrituras que tivessem algum tipo de prerrogativa divina. Então, tudo aquilo que era feito e falado da parte do Senhor era guardado e era, né, preservado por esse povo. Então, né, isso nos trouxe, né, a graça de nós termos esses registros ao longo de tantos milhares de anos preservados. Né? A gente sabe que o Antigo Testamento está num ponto médio dele, né, quase 3.000 anos distante de nós. E mesmo assim, né, a lei foi preservada pela atitude do povo. Mas talvez você esteja se perguntando: Marcelo, o que isso tem a ver com o período interbíblico? Né, a questão aqui importante é que durante muito tempo, né, o povo de Levi guardou a lei, só que quem tinha esse registro era apenas os sacerdotes do povo. Não havia até então uma cultura, não havia até então estabelecida uma referência que todo o povo de Israel tinha acesso a essas escrituras. Por quê? Porque essas escrituras sagradas, né, essas palavras proféticas, essas palavras da lei, estavam apenas preservadas pela tribo de Levi.
E é verdade que muitas vezes na rebeldia de Israel, muitas vezes na desobediência de Israel, essas palavras da lei acabavam ficando esquecidas. Tanto é que quando a gente, né, vai pegar uma referência lá do livro de Neemias, por exemplo, né, junto com o sacerdote, né, que ele era um grande sacerdote de Deus, né, o sacerdote Esdras, quando eles vão reler a lei para o povo não tinha sequer conhecimento do que era a lei. Né? Em outras ocasiões, em reformas feitas, por exemplo, na época dos reis Ezequias, na época do rei Asa em Israel, né? Reis que foram usados por Deus para restaurar o povo, depois de décadas e anos de desobediência, vocês veem a cultura de que a lei era trazida para o povo e aquelas gerações não conheciam a lei. Então, o que acontece no período interbíblico, onde é feita uma mudança? Qual mudança é essa que acontece no período interbíblico que torna a palavra de Deus agora não mais acessível apenas para, né, os sacerdotes e apenas, né, para a elite espiritual de Israel, ali da tribo de Levi, mas faz com que todo israelita tivesse pelo menos o acesso à palavra de Deus? Esse ato, né, que traz o acesso à palavra de Deus para o resto do povo é uma organização formal do conjunto das Escrituras para uma nova tradução que acontece exatamente no período interbíblico. Então, lá pelo ano de 250 anos antes de Cristo, né, de novo, né, exatamente, vou dizer, perto do meio desse período interbíblico, né, a gente tem os últimos profetas, né, Ageu, Zacarias e Malaquias, escritos mais ou menos ali entre os anos 430 e 415 antes de Cristo. Então, mais ou menos na metade desse período, né, que é chamado de silêncio profético ou período interbíblico, a gente tem pela primeira vez uma reunião formal dos sacerdotes e da tribo, dos descendentes da tribo de Levi. A gente tem uma reunião formal daqueles, né, que eram os descendentes daqueles que preservaram todas as escrituras sagradas com algum tipo de prerrogativa divina, né, com algum tipo de pretensa palavra de Deus. Esse povo se organizou para fazer uma formação final daquilo que a gente chama hoje de Antigo Testamento. E é claro que os judeus não chamam de Antigo Testamento, porque para eles, né, a gente sabe que é um único testamento, porque obviamente eles não reconheceram, né, ao Messias como Senhor. Então, por isso que não tem, né, se você for falar com um judeu, não tem o Antigo Testamento, eles chamam de lei e eles chamam de profetas, né, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Mas, pela primeira vez, o povo de Israel, no período interbíblico, ele define aquilo que era, de fato, a palavra de Deus. Né? Nesse momento, eles, né, o povo tinha preservados muitos outros registros que pretensamente eram proféticos, pretensamente eram palavras divinas, mas que finalmente eles fazem uma linha dizendo assim, ó, isso aqui é aquilo que historicamente nós consideramos como sendo genuinamente inspirado pelo Senhor. Eles eliminam ali, né, pretensas contradições, eles eliminam ali registros que não tinham, né, uma certeza e seja pela confirmação, né, com o restante das Escrituras, porque afinal de contas Deus nunca se contradiz, mas eles retiram aquilo que, né, era pretensamente sagrado, mas tinha alguma esquisitice, e firmam aquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, ou pelo menos, né, a versão grega do Antigo Testamento. E por que, né, a gente chama aqui de Antigo Testamento grego? Né, vale uma referência histórica que ao longo dessas 3 aulas a gente vai poder compartilhar com um pouco mais de clareza. Nessa época, né, uma grande movimentação histórica acontece no Oriente Médio. Né, a gente fecha a palavra de Deus ali, né, nos profetas, vendo que o reino persa havia dominado sobre o Oriente Médio. E o reino persa tinha sido, né, tinha prevalecido, né, em detrimento de um outro grande reinado, que foi o primeiro povo que de fato, né, dominou parte do povo de Israel, que tinha sido o povo babilônico. Mas, nos idos, né, do rei Dario, a gente vê ali, né, e isso
estava profetizado até no livro de Isaías, né, que o rei Dario, né, se levantaria e ele seria um rei que permitiria o povo voltar de fato à terra prometida. E isso acontece e a gente encerra, né, o Antigo Testamento nessa formatação, né? O povo de Israel tem uma certa liberdade, eles usufruem de uma certa liberdade, mas eles ainda estão sob um domínio estrangeiro. Mas passado, né, encerrada a página do Antigo Testamento, né, navegando já pelos idos do período interbíblico, depois a gente vai falar um pouco em mais detalhes sobre isso, o povo grego se levanta. E os gregos se levantam não apenas com um domínio militar sobre todo o Oriente Médio, embora num primeiro momento isso também aconteça, mas o principal domínio que o povo grego estabeleceu sobre o Oriente Médio e todo aquele que é chamado de mundo conhecido daquela época, que é basicamente a parte central e sul da Europa, o Oriente Médio e o norte da África, né, o principal domínio que o povo grego exerceu sobre a região ali não foi o domínio militar, embora isso também tenha acontecido, mas sim o domínio intelectual. Né, o povo grego, a gente pode falar que ele, na verdade, formatou praticamente todo o pensamento ocidental através da filosofia. Mas naquele momento, né, além, né, do conceito filosófico e também do conceito religioso, porque a gente sabe que a religião romana nada mais é do que um copy and paste, né, na linguagem computacional, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, praticamente da religião politeísta grega, né, a religião romana é praticamente um copy and paste, mas o principal domínio foi sobre a linguagem. Né, o grego, na época de Jesus, ele é praticamente universal. Era como se fosse, vamos dizer, o inglês hoje em dia, embora hoje em dia a gente tenha o Google, né? Você pode não falar inglês, mas você põe no Google e o Google fala inglês, o Google fala chinês, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas tecnológicas que facilitam esse tipo de comunicação. Mas, né, de certa forma, hoje a gente pode dizer que, né, uma língua mais conhecida universalmente aí talvez seja o inglês. Naquela época era o grego. Então, muitos né, irmãos, muitos daqueles do povo de Israel que percorreram o mundo, eles não sabiam mais falar o hebraico antigo, no qual o Antigo Testamento havia sido escrito. Então, isso fazia mais ou menos aquilo que acontecia na década de 30 com relação à palavra de Deus aqui no Brasil ou em todo o mundo. Que era o seguinte, né, os padres católicos, eles rezavam a missa em latim, né, a palavra de Deus estava, né, difundida em latim, só que ninguém sabia falar latim. Era mais ou menos o que acontecia naquela época, só que, vamos dizer, na linguagem da época. Né? O hebraico antigo era a língua original da palavra de Deus, o hebraico havia sofrido uma série de modificações, tanto é que na época de Jesus as pessoas falam, né, uma derivada, né, do hebraico, que é uma língua que é misturada, né, com o hebraico, com o grego, e é uma língua, vamos dizer, mais das ruas, né, uma língua mais simples do povo, né, que é o aramaico. Então as pessoas não sabiam mais falar a língua na qual a palavra de Deus estava escrita. E, consequentemente, elas não tinham acesso à palavra de Deus. Elas não tinham conhecimento da palavra de Deus. E nesse momento, quando o Antigo Testamento é traduzido, ou pelo menos não só traduzido, mas ele é formatado de uma maneira final, e ele é traduzido para uma língua conhecida, eles começam a produzir cópias e mais cópias e cópias e mais cópias dessa formatação dos livros sagrados. E quando isso acontece, o acesso a essa escritura passa a acontecer de uma maneira muito mais intensa. Então, isso faz com que os judeus que saem, né, da Palestina e eles começam a ir para outras cidades, eles passam a levar os escritos sagrados e eles passam a ter nessas diferentes cidades lugares de estudo da palavra de Deus, coisa que antes, né, não era possível, né, pelo fato de eles não terem acesso à própria escritura numa linguagem que lhes era conhecida. Por quê? Porque a elite, né, dos levitas, eles não saíam de Jerusalém.
Então, era muito complicado para alguém que saísse de Jerusalém naquela época levar a palavra de Deus. Por quê? Porque não havia uma tradução, né, formatada da palavra de Deus para uma língua conhecida. E quando, né, a palavra de Deus é traduzida, né, para o grego nesse momento, e esses judeus começam a sair de Jerusalém e ir para outras cidades, em algo que é chamado, né, uma diáspora de Israel, eles começam a fazer, né, células de estudo nessas diferentes cidades da palavra de Deus ali traduzida, né? E isso dá origem a um fenômeno que permitiu, por exemplo, quando Paulo chegava numa cidade, né, a gente vê isso no Novo Testamento, ele primeiro se dirigia a um lugar chamado sinagoga. Essa sinagoga eram centros de estudo da palavra de Deus, feitas por judeus que não eram da tribo de Levi necessariamente, que não eram da elite do povo de Israel necessariamente, mas tinham acesso a um lugar de estudo da palavra de Deus, porque finalmente, né, ela havia sido traduzida para uma língua conhecida. Então, isso permitiu a disseminação do conhecimento, né, de uma forma muito mais relevante, né? Por isso que Paulo, por exemplo, quando ele viaja, né, ali para aquela cidade conhecida por Bereia, ele fala assim, que ali os judeus eram mais nobres. Por quê? Porque eles checavam aquilo que estava sendo pregado com relação à palavra de Deus. Coisa que talvez, né, alguns anos antes, isso não poderia ter acontecido. É claro que uma língua, né, de certa forma universal também favoreceu, né, a própria disseminação da palavra dos irmãos que se converteram. E isso foi, com certeza, né, um dos aspectos diferentes aí para o crescimento da fé nessa época. E isso, com certeza, né, não é à toa, né? O Senhor Jesus, e a gente também vai falar, né, disso no final da última aula, né? O Senhor Jesus, ele veio na época certa, né? Ele veio ciente de que aquele era o melhor momento, né, para a disseminação da palavra de Deus, por uma série de outros fatores que também a gente depois vai poder debater um pouco mais, mas com certeza, né, o fato de haver uma língua universal e o fato de haver, né, uma formatação das Escrituras Sagradas, né, no formato como hoje a gente conhece, ele com certeza, né, contribuiu para essa disseminação da palavra. Né? Essa é a primeira formatação, né, do Antigo Testamento. Né? O conjunto de sábios e sacerdotes judeus, eles vão se reunir novamente no ano de 90 depois de Cristo. E eles vão se reunir, né, ali para fixar de maneira definitiva, né, o cânon, que é, né, vamos dizer, a formatação, né, final da chamada Bíblia hebraica, porque havia ainda uma contradição, havia ali uma polêmica, de certa forma, entre alguns livros que tinham sido selecionados nessa primeira organização da Septuaginta, né, que é esse Antigo Testamento traduzido para o grego em 250 a.C. Então, os irmãos vão se reunir, né, nesse momento, e eles vão fazê-lo porque eles não concordavam com a adição de alguns livros que haviam sido escolhidos naquela época. E isso vai formar a linha que diferencia, por exemplo, né, a versão da Bíblia que é usada por alguns grupos cristãos. Então, né, nós adotamos, né, como o cânon sagrado do Antigo Testamento a segunda reunião dos irmãos, que foi a reunião de 90 depois de Cristo, que retira alguns livros do Antigo Testamento, né, que haviam, vamos dizer, passado na régua da reunião da Septuaginta, em 250 a.C. Né, a gente não vai ter, infelizmente, tempo para falar sobre todos esses livros, né? Em outras ocasiões eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem ali, né, alguns acréscimos no livro de Daniel, a gente tem o livro de Macabeus, que inclusive é uma referência histórica para o período interbíblico, mas ele é um livro, vamos dizer, muito mais histórico e muito menos espiritual, né, propriamente. Você tem, né, alguns livros que têm algumas contradições históricas e teológicas que tinham sido inicialmente aceitos em 250 a.C. e depois, né, vamos dizer, numa refinada, né, de certa forma maior ali, eles vão acabar caindo fora. E é isso que diferencia,
né, a Bíblia católica, né, e também a Bíblia ortodoxa, grega, da Bíblia protestante. Então, a Bíblia protestante vai usar a formatação do Antigo Testamento de 90 depois de Cristo, sendo que, né, a Bíblia católica vai usar a Septuaginta, que é de 250 a.C., que tinha esses diferentes livros. Né, para que, né, os irmãos, por exemplo, possam saber, os escritos sagrados judaicos, né, se a gente for olhar, né, a literatura sagrada dos judeus, ela usa também a formatação de 90 depois de Cristo. Então, né, o nosso Antigo Testamento, ele é, vamos dizer, igual, né, a Torá, mais os registros proféticos que os judeus também consideram, né, como sendo sagrados, apesar que, né, os judeus também consideram sagrados os registros orais da sabedoria dos anciãos, que é um capítulo à parte, né, e esses registros orais, eles são intensamente, por exemplo, debatidos por Jesus, né, com os fariseus, quando Jesus, por exemplo, fala que os fariseus valorizavam mais, né, a sua própria tradição do que propriamente a palavra de Deus, e ele estava se referindo ali, né, a um pouco desses registros da tradição oral, que os judeus também, né, têm, né, uma série de escritos sobre isso, mas, né, considerando isso à parte, né, em termos dos textos bíblicos, né, os textos sagrados do Antigo Testamento nosso é exatamente igual, né, aos textos sagrados judaicos, que justamente são aqueles que são formatados em 90 depois de Cristo. Isso tudo, né, é uma herança do período interbíblico para nós. Mas a principal herança do período interbíblico, e essa sim, né, eu tive a oportunidade de falar no seminário, mas nem todos, né, passaram por essa aula, então por isso eu repito aqui, né, a principal herança do período interbíblico para nós, com certeza, são os manuscritos do Mar Morto. E o que são os manuscritos do Mar Morto para aqueles que ainda não conheciam, né, esta história? Né, os manuscritos do Mar Morto são, sem dúvida, né, o maior achado arqueológico da história da humanidade e que ele traz uma confirmação final da autenticidade da palavra de Deus. E que história é essa e que eles têm a ver, né, de novo, com esse período, né? Os manuscritos foram descobertos em 1947, numa caverna próxima ao Mar Morto, né, em uma história, né, muito curiosa, que relembra muito, vamos dizer, as cenas dos relatos bíblicos ali, principalmente quando, né, o rei Davi fala sobre o pastoreio das ovelhas, porque essa história aconteceu justamente por conta, né, de pastores de animais ali na região, né, de Curam, que é ali perto do Mar Morto. O que aconteceu ali? Né? Um pastor de ovelhas estava procurando o seu animal, né? Lembra um pouco a nossa história aqui da ovelha perdida, e o animal tinha se escondido em algumas daquelas cavernas da região, e ele começou a atirar pedras, né, nessas cavernas para ver em qual pedra que, né, fazia um barulho diferente para encontrar esse animal. E numa desses lançamentos de pedra, né, esse beduíno, ao invés de ouvir o som pedra sobre pedra ou pedra sobre animal, ele ouve um barulho diferente. Né? E esse barulho diferente chama a atenção para que ele vá nesse lugar e veja o que havia ali que produziu um som diferente quando ele fez esse lançamento da pedra. E quando ele chega nessa caverna, ele encontra, né, um jarro de barro. Né? Para quem, né, sabe, né, o jarro, a jarra de barro, ele é meio que uma geladeira natural. Né? Tanto é que antigamente, né, quando tinha aqueles filtros, né, eles eram filtros de barro. E combinado com, né, a característica muito seca daquela região, né, a preservação da temperatura que acontece dentro desse ambiente, dessa geladeira natural, fez com que, né, o que havia dentro daquele jarro tivesse sido preservado durante milênios. Né? E quando esse pastor encontra esse material, ele vai ver o que é, e ele vê escritos antigos, né, que ele rapidamente vende, né, para algum tipo de mercador, como se fosse um texto qualquer ali, e mal sabia ele, né, que havia ali, né, uma prova fundamental da autenticidade do texto bíblico, que é da época de Jesus,
né, provavelmente um texto escrito, né, entre o último século antes de Jesus e o século I. Né, ninguém sabe exatamente a data onde esse manuscrito foi escrito, mas com certeza, né, ele é do período interbíblico e ele com certeza ali precede, né, por alguns anos os tempos de Jesus. Mas enfim, o que esse texto é e o que isso mostra para nós? Né? Dentro daquele jarro, né, depois de extensos estudos, eles descobrem ali, né, uma extensa uma extensa redação do texto bíblico. Né, haviam ali uma série de livros da literatura judaica dentro daqueles jarros, né, trechos da lei, trechos, né, dos escritos proféticos e trechos também da própria cultura judaica, né, uma literatura, né, da época, músicas, cânticos e uma série de coisas que hoje, né, para aqueles que tiveram, ou pelo menos antes da pandemia, ou quem sabe, né, num próximo contexto onde as viagens possam voltar, né, quem sabe possa até visitar isso, porque isso está disposto ali no Museu de Israel, lá em Israel, ali, creio que em Jerusalém mesmo. E é uma foto, né, que eu tive o privilégio de tirar, está justamente aqui, né, do lado desse material. E que material que está dentro desse manuscrito, que mostra a importância desse período para nós. Né? O trecho fundamental desse manuscrito são as cópias dos profetas, né, principalmente o livro de Isaías. E o mais interessante é que os trechos mais preservados, é claro que em 1.500 anos, em quase 2.000 anos, né, muita coisa se deteriorou, mas o trecho mais fiel, o trecho mais belamente preservado do manuscrito são os registros de Isaías, que falam justamente sobre as profecias sobre o Messias. Né? E isso é algo, né, absolutamente sobrenatural. E isso foi extensamente estudado, né, como eu falei, nos testes de carbono, né, que mostraram que isso foi produzido na época do período interbíblico, e aí eu reproduzo, né, essa frase que é de um dos professores que participaram dessa tradução, e vamos ver o que ele fala aí. Né? Ele diz o seguinte, que o rolo do livro de Isaías, de Curam, que é a região lá, fornece uma prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos dos copistas judeus foi extremamente fiel e extremamente cuidadosa. Né? São palavras aí dos pesquisadores que cuidaram, né, desse material. E o mais importante disso, né, eu acho que assim, isso é uma prova, né, uma evidência científica que comprova a historicidade da palavra de Deus. E o que isso quer dizer para nós? Né? Isso mostra que, né, as cópias do manuscrito, né, provam para nós que o texto bíblico que nós lemos hoje, ele de fato foi o texto bíblico que foi reproduzido naquela época. Então, né, isso é uma prova irrefutável de que, né, A com A, B com B, C com C, tudo aquilo que a gente lê na nossa Bíblia hoje era aquilo que também estava sendo lido na época de Jesus. E isso é muito importante para nós, porque quando Jesus, e a gente vê isso no Novo Testamento, ele abre o livro de Isaías, ele reconhece aquela profecia como sendo um cumprimento do seu próprio ministério. Então Jesus não apenas reconhece a autenticidade desse texto, que, né, como evidência científica nós sabemos que é exatamente o texto que nós estamos lendo, mas como o próprio Jesus, ele também autentica, né, a verdade espiritual que aquele texto contém. Então isso traz uma resposta muito importante para nós, porque durante muito tempo nós fomos bombardeados com perguntas dizendo assim, mas será que a Bíblia não foi inventada? Será que não foi algum maluco lá que na Idade Média que escreveu o que ele queria? Né? Será que é verdade mesmo, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha imprensa? Será que os camaradas lá não escreviam o que eles queriam?
né? Mas a gente tem evidências científicas e espirituais, né? Claro que a Bíblia é um livro que a gente não tem que ler, né, somente sob uma ótica de um registro histórico ou de uma ótica, né, de uma evidência, eu quero uma prova científica, né? A gente recebe a palavra de Deus pela fé, a gente recebe as verdades espirituais pela fé. Né, o próprio apóstolo Paulo ele fala que as verdades, né, espirituais precisam ser compreendidas no nosso espírito. Mas, né, nós sempre fomos bombardeados por perguntas como essa. Em algum momento, essas perguntas podem ter surgido na cabeça dos nossos irmãos. Né, e graças a Deus, né, por confirmações como essa que provam, né, que trazem evidências científicas da autenticidade do texto bíblico. E, de novo, né, são as 3 grandes contribuições do período interbíblico para a literatura cristã. Né? A formatação da Bíblia como nós conhecemos hoje, né, com essa diferenciação, né, entre os livros que são reconhecidos, os livros que não são reconhecidos, né? A disseminação da palavra de Deus por entre, né, as cidades da Ásia, levando, né, a palavra de Deus para uma linguagem conhecida. Né, a própria literatura de alguns livros, né, que não são bíblicos, mas que dão evidências históricas para, né, aquilo que a gente discute hoje, e, né, com certeza, né, a maior pérola da literatura do período interbíblico são, né, os manuscritos do Mar Morto, que trazem, né, essa evidência e comprovação, né, científica e também espiritual, à medida que Jesus reconhece como tal, né, a autenticidade da própria palavra de Deus para nós. Então, nessa época, né, a gente conheceu essa divisão como a gente conhece hoje. Né, isso, né, claro que talvez a divisão dos livros do Antigo Testamento não tenha nada tão espiritual em si, mas ela com certeza tem uma facilitação, né, para o nosso entendimento. Né, essa forma, né, antes de você ter as ferramentas de internet, né, a gente aperta no computador, está tão acostumado, né, Ctrl F, né, e a gente procura aquilo que a gente quer achar, e a gente põe a palavra e a internet acha para a gente. Né. Antes de ter isso, né, a gente tinha que achar, né, ali a palavra, né, as palavras da Bíblia numa concordância exaustiva. Né. Quando eu era criança, né, não tinha isso aí na internet, eu tinha umas concordâncias em casa que meu irmão trazia para nós. A gente queria achar um versículo, né, era muito mais difícil. Mas nessa época eles criaram essa divisão dos livros que facilita um pouco na nossa vida. Né, a gente sabe que a divisão dos livros do Antigo Testamento, isso também é fruto dessa época, ela não aconteceu de uma maneira cronológica. Isso é importante apenas para a gente, né, ter como referência, mas quando você vai ler o texto bíblico, tem alguns relatos, né, que acontecem durante um período cronológico, ou seja, né, você vira a página, de fato você está avançando no tempo. Né, e isso acontece principalmente nos livros históricos, que são, né, o segundo bloco de divisão aí dos livros, como a gente está vendo aqui. Então, primeiro a gente vê a lei, né, são os primeiros 5 livros. Depois nós temos o livro histórico, né, que são os livros que contam a história do povo de Israel, de cabo a rabo, ou pelo menos, né, da criação até o silêncio profético. Então, né, os livros históricos eles vão permear ali a história do povo, até chegarem, por exemplo, os livros de Esdras, Neemias, que vão ser o encerramento do período histórico, né, até o silêncio profético. Aí, né, você vira a página e você fala assim, não é mais cronológico. Aí entram os livros poéticos. Né? A gente vê dentro desse trecho, né, livros que são poesias hebraicas. Talvez não sejam poesias como, né, as portuguesas ou brasileiras, né, que a gente está acostumado com a rima. Né? A poesia hebraica ela tem um quê de paralelismo, né, ou um quê de acróstico, né, que é você usar, né, as letras do alfabeto como sendo as iniciais de cada frase. Então, é um tipo diferente de uma poesia, né, mas os livros de Jó, Salmos, né, Cantares, né, são livros, né, fazem parte do conjunto de livros poéticos, né, foram escritos em formato de poesia. E aí depois vem os livros proféticos, né, divididos aí entre os grandes profetas e os pequenos profetas, que aí é mais uma divisão pelo tamanho mesmo, mas que é o último bloco de livros do Antigo Testamento. Isso também é fruto dessa divisão, né, dessa formatação do texto, conforme a gente conhece ali pós-período interbíblico. Esse slide agora,
né, ele é muito importante para nós, né, na nossa interpretação. Porque, agora, explicado um pouco, né, tendo falado um pouco sobre a literatura do período interbíblico, eu quero agora usar um pouco, né, e eu vou citar bastante, seja no final dessa aula, seja no início da aula que vem, um pouco daquilo que a gente teve na aula passada, trazido, né, pelo pastor Marcel, que são as profecias de Jesus, e Jesus sendo o centro da palavra de Deus. E por que eu quero gastar um pouco mais de tempo nisso? Né? Como o Marcel falou, né, ele não fez aquilo exaustivamente, porque era impossível. Né? A gente tem tantas referências de Jesus na palavra de Deus, que seria impossível a gente, né, fazer isso tudo numa única aula. Mas o que eu queria trazer para nós é um link entre os testamentos, né? O período interbíblico, ele é o encerrar da página do Antigo Testamento e o iniciar da página do Novo Testamento. E uma vez, né, tendo esse propósito teológico também, né, a gente tem que entender qual que é a ligação entre um testamento e o outro e fazer também a correta interpretação do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento está distante de nós. Está distante de nós, como eu coloco aí, historicamente, né, seja pelo, né, período extenso de anos, né, entre o ponto médio do Antigo Testamento e os nossos dias de hoje. Então, aí temos mais de 3.000 anos, né, nos separando. E, obviamente, que esses 3.000 anos, eles trazem diferenças culturais e sociológicas também muito, muito distantes. E aí, né, eu coloco uma figura para nós visualizarmos aquilo que eu quero trazer aqui para os irmãos. Né? A gente tem, né, em uma imagem a nossa sociedade, né? Uma sociedade moderna, uma sociedade urbana, uma sociedade, né, numa conjugação, né, social e cultural muito diferente da forma como o povo de Israel se comportava, né? Que era um comportamento tribal, né, que era numa região desértica, né, que vivia sob uma cultura de pensamento muito diferente da nossa. A forma como o povo oriental se comporta é muito diferente da forma como o povo ocidental se comporta. E isso tem raízes na formatação da nossa filosofia mental. E isso a gente pode percorrer e perceber até nos dias de hoje. A gente, se nós conhecermos uma pessoa do Extremo Oriente, seja ela, né, uma pessoa, né, da Ásia, a gente vai ver que o comportamento de uma pessoa é muito diferente versus uma pessoa latina. Apesar de que a gente tem uma interação no Brasil muito grande, né, entre diferentes culturas, porque a gente vive numa cidade, né, verdadeiramente global. Mas é verdade que as pessoas se comportam diferente. E por que isso é importante? Porque o Antigo Testamento, ele foi escrito em um primeiro momento para aquele povo. Isso não significa que ele não valha para nós. Muito pelo contrário, porque Deus é o mesmo. Acontece que nós somos diferentes. E a nossa interpretação é diferente. E por isso que quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós precisamos fazer a correta interpretação daquilo que Deus está querendo falar conosco. Por quê? Porque as verdades de Deus são as mesmas. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os princípios de Deus, eles vão permanecer o mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito firme, porque é claro que, né, dentro do nosso contexto social, hoje, né, o que a cultura desse mundo tenta provar para nós é que, né, algumas doutrinas bíblicas elas são muito boas para o passado, mas hoje talvez elas não sejam verdade. E isso é uma grande mentira, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que dito isso, nós precisamos olhar aquilo que Deus deixou registro para nós no Antigo Testamento e interpretar corretamente para as nossas vidas. Por quê? Porque algumas coisas que Deus, escreveu para o povo de uma maneira literal, Paulo nos ensina que são uma sombra de verdades espirituais.
Então, ainda que a gente saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e ter uma interpretação correta de coisas que no Antigo Testamento estão escritas de maneira literal, mas que são sombras de uma verdade espiritual. E isso mostra, inclusive, um dos erros da interpretação do próprio povo de Israel sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque algumas verdades espirituais sobre o Messias foram incorretamente interpretadas como sendo verdades literais. E isso fez com que o povo de Israel olhasse para Jesus e esperasse ali, o grande rei. Não que Jesus não fosse um grande rei. Ele sempre foi e sempre será o rei do universo. Só que o povo de Israel olhava para Jesus e esperava assim: vai ser ele que virá, como um cavalo a dominar o povo e libertar o povo da escravidão material. E de fato Jesus veio, libertar o povo de uma escravidão, mas essencialmente de algo espiritual. Então, principalmente quando nós lemos a lei, a gente vai se defrontar com algumas verdades espirituais e falar assim: puxa vida, mas então quer dizer então que eu posso ter uma interpretação literal disso? Esse é um cuidado que nós devemos tomar na leitura do Antigo Testamento. E falando um pouco sobre esse contexto, que a gente já está se encaminhando para o final da aula, a gente vai começar a observar algumas verdades espirituais, algumas delas já citadas na aula do Marcel, mas que eu gostaria de rapidamente repetir sem me fazer repetitivo. Mas eu já queria apontar para alguns elementos espirituais que a gente vai ver sobre o Messias, fazendo referência ao cumprimento pleno daquilo que o Senhor colocou de uma maneira literal na lei. E, graças a Deus pela festa dos tabernáculos, que facilita o nosso entendimento sobre alguns desses conceitos sobre a cultura e a lei de Israel, que gentilmente a Tati fez a interpretação para nós através daquele vídeo que eu acredito que muitos tenham visto ali na festa, na sexta-feira. Mas vamos ler rapidamente aqui, Gênesis capítulo 3, os versículos 15 e o versículo 21, e vamos ver que verdades espirituais que o Senhor já colocava aqui para nós, que vão ser fruto desse link aí entre os testamentos e vão nos fazer entender aquilo que eu estou querendo dizer. Então, Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo 15, que diz o seguinte: o Senhor falando, depois do homem e da mulher terem comido ali do fruto proibido. E ele traz ali uma profecia, e aqui ele se dirige, o Senhor se dirige à serpente, que é a figura de Satanás, e ele traz a seguinte palavra profética, dizendo o seguinte: porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça. Então ele diz o seguinte: o descendente da mulher ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Essa daqui eu creio, uma das primeiras referências, eu digo uma das primeiras, porque eu creio que Jesus já estava presente desde a criação, quando o Senhor falou na primeira pessoa do plural, sobre a criação, dizendo assim: façamos o mundo, façamos o homem. Quando a referência da criação já se dá na primeira pessoa do plural, mostra a pessoa de Jesus ali presente na criação. Mas pelo menos como o Messias prometido, esse versículo eu creio que tenha sido a primeira referência, quando ele fala que um descendente da mulher feriria a cabeça de Satanás, feriria a cabeça da serpente, mostrando o quê? Que Jesus traria a derrota final para o diabo e traria a vitória final para os filhos de Deus.
Quando ele diz que Jesus, quando o Senhor profetiza sobre a mulher, dizendo assim, o seu descendente, né, falando como Jesus seria já nascido de maneira especial e espiritual, mas vindo, né, como um de nós, vindo como um cabeça de raça, né, como Paulo, por exemplo, faz uma referência dizendo que Jesus é como um Adão. Por quê? Porque ele é o cabeça da raça, que reproduz filhos à sua imagem e semelhança espiritual, né? Mas vindo de mulher, ele fala assim, que o seu descendente traria a vitória definitiva sobre Satanás, porque ele feriria a cabeça da serpente. Apesar da serpente ferir o calcanhar, né? E quando a gente tem essa referência, né, que a serpente fere o calcanhar de Jesus e Jesus, né, fere a cabeça da serpente, eu fico brincando, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? É como se fosse uma criança que briga com outra, né? E aí a criança chega, né, para o amigo que vai contar assim, não, porque eu briguei lá na escola, né? E aí ele conta assim, aí como é que foi? Né? Como que foi o seu desempenho, né, na briga? E aí, isso é uma brincadeira, obviamente, ele fala assim, né, a criança fala assim, você precisa ver a narigada que eu dei no punho do meu amigo. Foi um negócio espetacular, né? E eu brincando aqui, né, eu fico pensando nessa referência, né, de Jesus ferindo, né, a cabeça da serpente, e a serpente ferindo o calcanhar de Jesus, né? Mas na verdade, né, uma sentença de morte sobre Satanás, quando Jesus pisa definitivamente sobre a morte, pisa definitivamente sobre, né, o diabo, e ele derrota essa inimizade entre, né, o homem e Deus, por conta da atuação do pecado, né, de Adão ali, desde o princípio, né, trazendo, né, um sentimento de vitória e expiação para o povo, né, que havia sido separado de Deus por conta né, da entrada do pecado na humanidade. Né? O Marcelo comentou do versículo 21, eu vou citar rapidamente aqui também, né, que fala assim, né? O Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Né? O Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Né? O que isso fala? Né? Isso fala do primeiro sacrifício. Né? O contexto aqui, né, para explicar para os irmãos, é após, né, a descoberta da nudez, né, de Adão e Eva, quando o pecado, né, quando eles caem em si, né, apesar de que eles não tinham se ligado, né, inicialmente, né, do pecado, e aí quando eles caem em si, eles reparam que eles estavam descobertos. E aí, né, há uma sensação de vergonha, né, que ela é fruto, né, desse pecado, porque até então eles, né, não viam, não havia maldade, né, sobre, né, o fato deles andarem ali nus, e eles se percebem nus, e eles inicialmente fazem vestimentas, né, a gente vê pelo texto bíblico, fazem vestimentas de plantas. Mas o que Jesus faz aqui, né, o que o Senhor faz, né, quando eles se encontram com o Senhor nessa situação, né, se cobrindo, né, com plantas, a palavra fala que o Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Isso mostra, né, que pela primeira vez, né, um animal seria sacrificado em decorrência do pecado. Isso mostra pela primeira vez, né, que um sacrifício de sangue precisava ser realizado para a expiação dos pecados da humanidade. E a gente, né, viu essa bela referência lá na festa dos tabernáculos, né, mostrando ali o sacrifício, mas entendendo também, né, de que hoje esses sacrifícios não são mais necessários, os sacrifícios de animais não são mais necessários. Por quê? Porque Jesus, ele foi o cumprimento pleno da expiação prevista na lei. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira, né, o pecado do mundo. Então, né, até a vinda de Jesus, até o sacrifício de Jesus na cruz, havia necessidade de toda vez que um pecado fosse realizado, né, para haver a sua expiação, precisava haver o derramamento de sangue. Porque, afinal de contas, né, o salário do pecado é a morte. Então, né, havia a troca, né, a troca da morte que estava determinada para o homem, né, era feita uma substituição, né, uma expiação. Né? O homem merecia a morte, mas essa morte
né, de certa forma, era encontrada, né, pelo derramar do sangue de um animal perfeito. Por isso que na festa dos tabernáculos, né, a gente, né, vai lembrar, pelo menos quem esteve lá, se você não esteve, né, depois aproveita e vê o vídeo, que naquela encenação a gente via, né, uma análise do cordeiro. Né? O cordeiro era analisado, né? E a pessoa ali, que era a Bruna, que representava o povo, ela impunha as mãos sobre o cordeiro, né? Mostrando a transmissão dos nossos pecados ao animal que finalmente era expiado, né? Para haver, né, a libertação, a justificação, a santificação, né? E Jesus cumpre isso de maneira definitiva. Enfim, né, isso mostra, e eu vou encerrar na aula com esse slide, eu tinha antecipado já um pouco disso, né? Por que a gente tem que fazer esse link entre os testamentos, e o que isso tem a ver, né, com a questão do período interbíblico em si? Porque o entendimento sobre a interpretação correta do Antigo Testamento nos faz não cair nos erros do povo de Israel, ao rejeitar a Cristo por uma má interpretação daquilo que o próprio Senhor havia deixado prometido. Não que isso não estivesse nos planos de Deus, porque, afinal de contas, né, o Senhor usou, né, essa rejeição como sendo a oportunidade para o sacrifício de Deus. Né? Mas, obviamente, que a palavra deixa isso muito claro, porque, né, o Senhor já sabia, né, dessa rejeição, então isso levou ao sacrifício. Mas a Bíblia deixa muito claro que o Senhor, ele desejou esse sacrifício. O Senhor, ele desejou vir à terra, ele desejou morrer por nós. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor. Né? Ele fez para nos reconciliar e nos reconectar. Mas, independentemente disso, nós precisamos entender qual foi, né, a falha de interpretação bíblica do próprio povo, para que a gente não venha, né, recair no mesmo erro quando nós fomos fazer a nossa leitura e interpretação do Antigo Testamento. Né? Então eu deixo aqui, né, essa referência, eu vou ler duas rápidas passagens para a gente não estourar, né, o nosso tempo, e eu queria ler com vocês o Salmo 110. Apesar de eu ter deixado 3 salmos aqui, nós vamos nos concentrar só no Salmo 110 para a gente ganhar tempo. E nós vamos entender aqui qual foi a grande dificuldade de interpretação do povo de Israel, né, fruto, né, de um entendimento incorreto, né, das verdades espirituais de Deus, que foram, né, interpretadas apenas sob o ponto de vista literal. Né, diz o seguinte, Salmo 110, é um salmo curto, eu vou ler ele inteiro, dizendo o seguinte, né, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho que emerge da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações e as enche de cadáveres. Ele esmagará cabeças por toda a terra. Do caminho, bebe na corrente e passa de cabeça erguida. Esse salmo, né, ele faz uma referência profética, né, à atuação, né, do Senhor como o vingador, né, da terra. Né? A gente sabe, né, que a vingança é do Senhor. Né? E, né, isso de novo foi comentado um pouco, né, na última aula. E o que eu estou querendo trazer aqui? Né? A palavra de Deus sobre a vinda do Messias, ela encontra, né, um anseio do coração de Israel que interpreta essas verdades de uma maneira literal. Não que isso não seja literalmente uma verdade, não que o Senhor um dia, né, de maneira definitiva, na sua segunda vinda, ele não vá subjulgar todas as nações da terra. Mas naquele momento em que o Senhor veio, né, como sendo rei,
mas sendo sacerdote, trazendo, né, uma libertação, não dos seus inimigos naturais, mas trazendo uma libertação do poder espiritual que escravizava as pessoas sob o domínio do pecado, né, sobre o poder espiritual que escravizava as pessoas, né, sobre o domínio das forças malignas. As pessoas olharam para esse versículo 5 dizendo assim, olha, um dia o Senhor esmagará os reis, um dia o Senhor encherá de cadáveres as nações inimigas. E fez com que o povo de Israel tivesse como num primeiro ímpeto o desejo de proclamar o Senhor Jesus rei de Israel. Não que Jesus não seja, né, o rei de Israel, como ele é o rei de todas as nações. Mas o povo queria coroar Jesus, né, com uma coroa física. Né? É claro que, né, profeticamente, né, ele foi até coroado na sua morte, né, com uma coroa de espinhos. Mas o povo de Israel olhava para Jesus e esperava uma libertação natural. Né? Olhou para esse salmo, né, um salmo profético, citado inclusive, né, pelo Senhor ali, quando, né, os judeus tentam fazer, né, Jesus cair em contradição. Né, um salmo que fala, né, até sobre, né, a figura curiosa e misteriosa ali do livro da história de Melquisedeque, perdão, e faz uma referência ali sobre Jesus, né, e é um salmo tão precioso sobre, né, informações que o Senhor vai cumprir. Mas, de novo, o povo de Israel olhava para essas verdades literais e ignorou, né, o fato de que Jesus seria, né, rei, mas ele também seria um sacerdote. Ele exerceria o seu domínio, mas ele teria principalmente a função de reconectar, né, o povo com a presença do Senhor. Então, entendido isso, né, que a gente possa fazer, né, essa interpretação correta do Antigo Testamento para não incutir, né, nos mesmos erros que o povo de Israel, mas entendendo também, né, o link entre esses testamentos nas próximas aulas. Nós vamos, né, retomar um pouco sobre algumas das promessas, né, do Messias, olhando um pouco, né, para a redenção que o Senhor traria e a relação que isso vai acontecer e alguns cumprimentos que isso vai acontecer, inclusive no período interbíblico. Né, e a gente vai navegar um pouco sobre, né, essas palavras, né, completando o entendimento do link entre esses testamentos, mas colocando essa mensagem final, né, que a gente possa entender que a palavra de Deus ela não vai necessariamente atuar aos desejos do nosso coração de olhar para a palavra de Deus e buscar aquilo que a gente está querendo interpretar, né, mas entendendo a mensagem que o Senhor tem, né, para nós, e fazendo a interpretação correta, sabendo que o cumprimento profético dessas verdades, né, muitas vezes naturais, ela é superior a esse entendimento, né, porque são coisas que duram para sempre. Né, muitas vezes a gente está tão preocupado, né, com a nossa própria vida, com os bens, né, desse mundo, com as coisas dessa terra, né, e a palavra que o Senhor tinha para o povo de Israel era dizendo o seguinte, né, vocês estão muito preocupados, né, com a escravidão natural, mas vocês não estão vendo, né, algo que é eterno. E quantas vezes, né, a gente está tão preocupado com as nossas vidas, não que as nossas vidas não tenham que ser, né, objeto do nosso cuidado, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com coisas, né, que Paulo fala, né, que são perecíveis. Esse mundo passa, né, os bens desse mundo passam, são corroídos, podem ser roubados, né, mas a palavra de Deus e os tesouros que nós encontramos nos céus, eles duram para sempre. E o povo de Israel não atentou para esse tesouro espiritual que dura para sempre, né, mas que hoje nós possamos, né, entendendo essa mensagem, né, possamos atentar os nossos olhos, né, como Paulo fala, não naquilo que, né, perece, mas nas verdades eternas, né, olhando para o alvo, olhando, né, para o prêmio da soberana vocação que espera aqueles que forem fiéis, né, até a morte, que espera aqueles, né, que olharem, né, para algo além, né, entendendo que a nossa leve e momentânea tribulação, né, como fala lá em 2 Coríntios, né, não se compara em nada, né, com o eterno peso de glória que reserva aqueles que forem fiéis em Cristo Jesus, né, para tudo sempre.
Amém? Que Deus abençoe você, né? Espero que você tenha gostado, né, dessa primeira aula e a gente continuará aqui, né, fazendo o link dos testamentos e falando sobre, né, o período histórico deste período interbíblico nas próximas 2 aulas. Né? Que Deus abençoe você, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.